Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live do tema LGBTQI+, no espaço cinematográfico Resistências e Vivências. Hoje o convidado é o professor Tiago Barbosa da Silva, tá? Assim que ele entrar, eu já vou chamá-lo para a gente poder começar a discussão de dois documentários. Vocês estão me ouvindo bem? Como que está a conexão? Vou ver se eu consigo chamá-lo. Entrou o Thiago. Beleza, obrigada, ouvindo bem, ótimo. Olá, boa Olá, noite, boa Thiago. noite. Boa noite, Beatriz. Tudo Boa bem com noite a todos e a você? todas. Comigo tudo bem, tudo ótimo. Estou super feliz Ótimo, por participar do projeto e poder bater esse papo com vocês. ótimo. Eu estava conversando com eles agora há pouco, né? São dois documentários. O primeiro, né, não precisa ser nessa ordem, porque a gente, né, vai discutindo, né, as personagens que ali estão, né? Há pessoas, né, personagens. Eu costume de professor de literatura, né? É, Amanda e Monique e Favela Gay, né? São dois documentários, um 20 minutos, rapidinho a gente assiste, né? E logo em seguida outro, acho que 1h10, então é super tranquilo. é A gente bem costuma rápido. dizer que nesse mundo remoto que a gente está, não tem tempo, né? Mesmo É, em então, casa não tem tempo, mas são dois documentários que eu achei assim super fantásticos, os dois, né, que retratam bem ali a vivência e a resistência, né? Ou não exato. nessa ordem, né? Resistir e É, tentar sobreviver. exatamente. E antes de começar a falar sobre os filmes, Beatriz, eu queria justificar um pouco, né? Porque eu escolhi esses dois documentários, Amanda e Certo. Monique, de André da Costa Pinto, que é um documentário já um pouco datado, né? Eu acho que deve ter uns 15 anos, mas eu acho que continua muito atual e muito pertinente. E Favela Gay. A minha escolha ela foi motivada porque nos dois filmes você tem pessoas narrando a própria história, né? As pessoas contam a própria história. E eu acho que filmes assim, eles têm histórias assim, inclusive a literatura que é produzida dessa forma também tem um potencial de transformação muito grande, né? Porque à medida Sim, que eu conto a minha história, eu me transformo na história que eu conto e eu ganho protagonismo na minha própria história. Então, narrar a própria história é um ato político extremamente potente, capaz de transformar a própria realidade, né? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho sobre isso, a gente consegue entender, por exemplo, por que Bolsonaro, né, no primeiro ano do governo dele, em agosto de 2019, ele cancelou um edital, suspendeu um edital, né, que captava, tipo, que viabilizaria a produção de filmes discutindo a temática LGBTQI+, que é uma tentativa de impedir que as pessoas contem a própria história, se transformem protagonistas, né, em suas vidas e uma tentativa de mantê-las presas no sim, estereótipo, presas dentro do preconceito. Grada Quilomba, ela tem uma reflexão que, na verdade, ela parte de Bell Hooks, e a gente vai encontrar isso em vários teóricos que dizem que esse ato de narrar a própria história, né, quando eu conto a minha história, eu me torno a história que eu conto. E por isso é tão sim, importante politicamente esse sim, ato, por isso é com tão certeza. potente. Então, os filmes É, foram escolhidos por essa razão, sim. inicialmente. E são, assim, a escolha perfeita, né, pelo o nosso tema dessa sequência de lives. E, assim, antes da gente começar a falar mesmo, eu gostaria de te apresentar, porque tem muita gente que, né, não te conhece. Antes, eu gostaria de agradecer muito o José Veranildo Veras,
da universidade aqui do estado do Rio Grande do Norte, do campus de Pau dos Ferros, né? Que ele que fez a ponte. Não sei se ele está assistindo aqui, mas eu agradeço por, né, fazer essa mediação. E é tão gostoso isso, né? Essas sequências de lives elas estão me oportunizando conhecer professores maravilhosos, né, para depois a gente aí começar a fazer parcerias. Então, Exato. gente, o Tiago, ele é o professor do Instituto Federal de Sergipe, tá? Sim. Ele é doutor em letras, ênfase em teoria literária pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em desenvolvimento regional pela Estadual da Paraíba e licenciado em letras pela Universidade Federal de Campina Grande e graduação em direito pela Universidade Estadual da Paraíba. E professor aí, né, do Instituto Federal de Sergipe, tem um projeto, né, depois você pode falar até um pouquinho desse projeto, que eu estou seguindo no Instagram, só que eu não anotei aqui, acabei esquecendo. Mas é um projeto que ele desenvolve com os alunos, né, e tem toda essa abordagem também que o Cineatro proporciona. Então, casou certinho, a gente depois pode discutir, né, outros projetos, né, e fazer essas outras parcerias aí. É verdade. Então, de novo, obrigado, Beatriz. Obrigado, Veranildo, por ter feito contato. E agradeço muito a possibilidade de trocar essas ideias com vocês. E espero que a gente, sim, faça muitas parcerias e faça Com, muitas outras coisas depois com dessa certeza. live. Só o começo, viu, gente? Bom, o Tiago falou da motivação dos documentários, né? E aí, pensando nesses dois documentários, né, eu fiquei me perguntando, né, e aí eu jogo para você também. Essa sociedade, ela tende a moldar um padrão de ser, né? E tudo que é considerado ou diferente desse padrão é o excluído, né? É colocado como excluído, diferente, o corpo estranho, e daí, enfim, tem várias outras definições. E até essa construção desse discurso que fala assim, estou no armário, né? O que é viver no armário? Tanto a gente ouve esses discursos corriqueiros mesmo. E a sociedade, ela faz isso, ela tende a deixar excluído, né? Me Eu parece que é acho uma exclusão quando coloca essa expressão, não sei. Eu acho que a sociedade ela exclui, ela empurra as pessoas e eu acho que de repente a ação de Bolsonaro, né, de suspender o edital, ilustra de uma outra forma isso, mas ela empurra, impede que pessoas com identificações, com características diferentes, que elas apareçam, né, que elas existam também. E viver no armário é você viver sem a possibilidade de contar a sua própria história, sem a possibilidade de mostrar suas identificações, de falar de quem você de fato é, né? E eu acho interessante a gente pensar o armário, porque às vezes dentro da própria comunidade gay você tem um preconceito muito grande contra pessoas que vivem no armário, né? E o armário ele não é uma opção. O armário, na verdade, é uma pena, é uma punição. Você é empurrado para dentro dele porque você não sabe como lidar com aquela sociedade preconceituosa, com esses estereótipos que determinam, por exemplo, que você tem que ter determinadas características físicas, tem que se comportar de uma determinada forma. Então, como eu não consigo lidar com isso, né? Principalmente eu acho que na juventude talvez seja ainda mais forte isso, quando as pessoas estão aí na adolescência, no momento em que estão se descobrindo, né? Justamente porque como elas não têm condição de lidar com o preconceito, de entender o preconceito de uma forma... entender que um problema está no outro e não em si, né? Elas incorporam isso e acabam se defendendo através do armário. Então o armário passa a ser uma proteção, uma forma de defesa, né? Mas um lugar terrível para se estar, porque você não tem a possibilidade de se expressar, de se colocar no mundo e ocupar o mundo a partir daquilo que você realmente é. Então, Sim, o armário é um lugar assim muito pesado, eu acho, muito sim, pesado. é punição, como você colocou, né? É, E aí tem
no primeiro documentário, a Amanda, ela vai dizer uma frase que eu achei bem impactante, né? Que ela vai dizer que o ser é uma condição social. E ali, nesse primeiro documentário, que é um pouco mais curto, você tem a Amanda, que é professora, e a Monique, né, que ela acaba Sim. indo para a prostituição. Então, são duas condições, a gente pode pensar em duas condições sociais diferentes, só que com, digamos, esse resistir, o mesmo resistir. Né? Você É, tem o preconceito da prostituição, né? Mas quando a Amanda ela vai para a sala de aula, né? E aí ela tem que lidar com alguns discursos. Eu até anotei aqui como levar para o mau caminho, né? Então, não, ela não vai levar meu filho para o mau caminho. Então, ela pode ser minha é, professora do meu filho. Depois o outro. Eu fiquei assustado no começo. E aí eu fico me perguntando, essa condição social, ela acaba também tendo, por mais que as duas tenham essas profissões, né, diferentes, elas acabam tendo a mesma dor, essa coisa a mesma resistência de tentar provar que é um ser humano. Porque quando eu digo assim, vai me assustar, parece que você não está lidando com pessoas, né? Isso é muito com triste. certeza, com certeza. E a própria presença desse discurso, né, assim, na vida delas, é uma coisa, na vida de todo o LGBT, né, a presença desse discurso de eu não vou levar, eu não vou influenciar, você tem que se justificar é, a sua, como é que eu posso dizer? A sua A sua existência, né? existência, É, justificar a sua existência permanentemente é absurdamente violento, né? E assim, eu acho que eu, pelo menos, levei bastante tempo para conseguir entender que esse discurso ele já era violento e preconceituoso. Eu achava que muitas vezes que conviver com pessoas que falavam sobre, que tinham esse discurso, né, de tipo, ele é gente boa, ele não vai levar ninguém para o mau caminho, ou tipo, ele sim. não vai desvirtuar ninguém. Eu achava que isso era o natural, né? Que era, como é que eu posso dizer, parte das relações. E levou muito tempo até eu entender que isso era uma punição por eu ser gay. Que pessoas que não são gay, pessoas que não são LGBTQI+, né, elas não vão ter que justificar a própria Sim. existência como digna, né? Justificar que você é uma pessoa séria, Uhum. comprometida, independentemente do que você faça, que você tem princípios. Outras pessoas elas não vão precisar passar por esse tormento constante, né? Que as pessoas acabam colocando permanentemente no seu Sim. caminho. Então, eu Parece acho que que você tem que leva. provar, né, o tempo todo que você é uma pessoa boa, que você não vai fazer mal. E aí, a condição, então, vai me colocar, sabe? Eu fico pensando, pelo fato de eu ser homossexual, sou gay, lésbica, eu tenho que sempre dizer, olha, eu sou uma pessoa boa, apesar de ser. Aí, não é? É muito É, contraditório isso. e assim, eu acho que é um texto chamado Epistemologias do Armário, né? Que a teórica, que eu acho que é Sedgwick, eu não lembro bem o nome agora, faz muito tempo que eu li, mas ela fala dessa presença do armário como uma coisa constante na vida de quem é LGBTQI, né? Ou quem é gay, particularmente. É, constantemente você precisa provar que você merece, entre aspas, né, Uhum. merece estar ali, quando na verdade ninguém precisa merecer existir. Né? As pessoas simplesmente existem e têm o direito E- de se manifestar livremente, de ocupar os espaços, de estar presente em todos os lugares, sem ter que fornecer justificativas constantemente. Mas, Exato. infelizmente, e essa sensação ou essa liberdade de ser, eu acho que é uma liberdade que talvez a população LGBTQI+, passe pela vida sem conseguir experimentar. Porque por mais que você se posicione, por mais que você diga, por mais que você se coloque como LGBTQI+, constantemente esse discurso ele volta.
e volta na tentativa de controlar o seu corpo, controlar a sua existência, impedir que você se manifeste, se coloque na vida como você é. Sim. E aí vai gerando uma crise de identidade também, né? Porque aí tem o exemplo, né, aí no documentário Favela Gay, que é o Maxwell e Suelen, e ele coloca assim, né? Olha, de dia eu sou o Maxwell e à noite eu sou a Suelen. Então, É, quando eu tenho essa dualidade, fica mais complicado, eu acho, né? De você se fixar e dizer, ó, eu sou travesti, ou eu sou homossexual. E parece que quando eu tenho essa dualidade, que daí é uma dualidade que a própria sociedade impõe também, né? com E parece que certeza, é isso, olha, com de dia certeza. você não pode vestir de mulher, ficar com esses, né, trejeitos, estereótipos, enfim. Mas à noite Ex- você pode. exatamente. Então, isso gera uma sensação de vertigem, né? Uma impossibilidade de se fixar, de saber exatamente quem você é, de tomar posição na vida, né? Isso faz a sua vida, ou deixa a sua vida ainda mais complicada. Você vai viver constantemente em vertigem com esse excesso de possibilidades, né? Que ao mesmo tempo que Sim, é libertador, Teresa do Lauretis fala sobre isso, ao mesmo tempo que é libertador, provoca essa vertigem, né? Tipo, e agora, quem eu sou? O que eu sou? O que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer nesse lugar? O que eu posso fazer naquele? Então, tudo isso desestabiliza o indivíduo e deixa a vida dele muito mais difícil do que a vida de pessoas que não têm que passar por essa opressão social, né, tão forte. e em todos os campos você vê isso, né? Você vê nas instâncias, vamos pensar, na própria universidade, embora a universidade, depois, né, tem uma parte aqui que uma das pessoas falou que foi na universidade que ela conseguiu ser quem é, poderia ser sem vergonha ou sem medo. Semana passada a gente discutiu o filme junto com o professor Carlos Eduardo, falando justamente desse medo. Uma das personagens tinha muito medo de morrer mesmo, É, né? Então ele ia para o armário mesmo, né? Então me parece também que tem, além dessa repressão dos discursos e tal, mas também o medo de alguém matar por com ser certeza. LGBT, Com né? certeza. De matar, de sofrer preconceito em algum lugar, né? E aí você tenta se proteger, se contendo, tentando adequar o seu comportamento ao contexto. E tudo isso é punição, né? Atua diretamente na forma como você existe, de uma forma muito perversa e dolorida. E assim, Rafaela fala isso, né? Que ela encontra esse espaço. Eu acho que ela é uma no filme Favela Gay, uma das transexuais que conta a história, né? E tem uma fala muito bonita dela que ela disse que a universidade pública é democrática, né? É um espaço onde ela conseguiu se sentir Sim, mais livre. Mas eu acho que mesmo nesses espaços, mesmo na universidade pública, mesmo quando você já alcança determinadas posições sociais, você ainda continua se defrontando com esse tipo de discurso e esse tipo de tentativa de oprimir e de te desrespeitar, né? E aí eu falo disso também a partir da minha experiência enquanto gay, que eu achava que em um momento da minha vida eu ia conseguir chegar num lugar onde eu não tivesse que lidar com o preconceito ou com sim. a violência. E eu, assim, né, já tô com quase 40 anos e ainda não cheguei nesse lugar, né? Tipo, pelo contrário, todos os espaços em que eu convivo, eles continuam sendo marcados por preconceito e eu tenho que encontrar formas de resistir e de existir dentro desses lugares. Mesmo trabalhando Sim. numa instituição
que é muito mais democrática, que eu me sinto à vontade para falar sobre absolutamente tudo, você percebe que nem todo mundo nesses lugares entendem que você tem direito de estar ali, que aquela posição, ou o cargo que você tem, né, de professor, ele não foi um favor que ninguém fez para você, foi resultado de uma conquista, de um Uhum, processo histórico, que você se esforçou muito para estar ali, que você não merece passar por esse tipo de dificuldade. E as pessoas, elas não reconhecem a humanidade do outro, né? A humanidade do sujeito ou dos sujeitos LGBTQI+, né? E vão fazer o possível para impedir que você se manifeste livremente e para impedir que você viva, para que você sim, exista de uma sim. forma autônoma e independente. E essa coisa do preconceito, como eu falei na live passada, também acontece o preconceito de si mesmo, né? Tem o Marco Aurélio e Martinha, né? Que aí ele também se coloca assim, né? Ele fala, eu sou Martinha de dia, à noite, e Marco Sim. Aurélio de dia, né? Aí ele fala o seguinte, a prostituição, ele é contra a prostituição, né? Porque e assim, ele tenta ir para a prostituição, me parece, e aí, mas ele diz que é necessário ter uma carteira assinada, né? Que a prostituição não seria um caminho, e ele fala nada contra a prostituição. E aí eu fico me perguntando, né? É, essas pessoas talvez elas vão para a prostituição porque não tem ali talvez um apoio familiar. Porque quando você tem um apoio familiar, você tem condições do estudo e tal, né? Ou enfim, fazer alguma coisa que, além da prostituição. Mas quando, por exemplo, o pai ou a mãe expulsa esse filho de casa, com 15 anos que seja, né? Ou 18, enfim, mas quando ele expulsa, não dá condições para ele sobreviver, eu acho que a prostituição acaba sendo ali uma sobrevivência, né? É E a única parece alternativa. a única É. alternativa. E aí fala, olha, eu me prostituí muito, só que agora eu não vou mais porque eu peguei uma doença, né? Ele até relata isso. Uhum. Então me parece que não é. E a gente percebe que esse preconceito também está ligado à ida à prostituição, não é? Eu acho que sim, eu acho que vamos pensar, por exemplo, num adolescente ou numa criança que percebe que Sim, permanentemente é desrespeitada, né? Por alguma coisa que ela ainda não consegue entender. Mas ela é sim, insultada na rua, ela vai para a escola e os coleguinhas fazem brincadeiras, né, preconceituosas que ela não consegue entender ainda. Ela volta para casa e ela não é acolhida, ela não recebe o amparo e o cuidado que deveria, né? sim, E isso se torna uma constante na vida na vida daquele indivíduo. Obviamente, tipo, depois de ser excluído de tantos espaços, a pessoa precisa encontrar um lugar onde ela consiga trabalhar, porque ela vai precisar de trabalho, ela vai precisar de dinheiro, né? E aí, se você sim. enfrenta constantemente tantas forças excludentes, eu acho que talvez em algum momento você perceba que, tipo, na sociedade que está organizada aí, não há espaço para você. E aí eu acho que não é nenhuma percepção, e Monique, ela fala de um jeito muito forte sobre isso quando ela diz que, tipo, ela foi... Minhas amigas me influenciaram, e outro personagem fala isso também, da Sim, influência, sim, né? sim. Que entender isso, entender a prostituição como resultado de uma influência, é, na verdade, também uma defesa da psique do indivíduo, né? Eu não quero entender que eu só tenho essa alternativa. Eu não quero entender que o mundo é tão violento comigo que exclui e fecha todas as portas para mim. Eu não quero aceitar essa realidade, então eu prefiro acreditar que eu vim parar nesse lugar como uma opção. Eu acho que isso pode acontecer, mas em 90% dos casos, talvez, ou na maioria dos casos, né, as pessoas elas vão ser empurradas por esses processos de exclusão
que vão sendo repetidos ao longo da vida daquele indivíduo, né? Então, ele foi excluído da escola, ele foi excluído da família, ele foi excluído da igreja, ele foi excluído de todos os lugares. Qual é o espaço que resta para mim? Qual é o espaço que eu posso ocupar nessa sociedade, nesse mundo em que eu vivo? E aí eu acho que a prostituição, ela é resultado desse processo e ela é um grito de desespero. É alguém dizendo, eu preciso sobreviver e eu vou fazer o que for necessário para garantir a minha sobrevivência enquanto indivíduo, né? Se eu Sim, tiver que me expor a uma série de riscos, que Pandora pontua isso muito bem, né? Que ela disse que começou a se sim, prostituir num lugar muito violento, se eu não me engano, próximo à Quinta da Boa Vista, um lugar que ela tinha medo, mas mesmo assim ela continua indo para aquele lugar. E ela não vai, não é porque ela vai porque é a única alternativa. Ela vai porque ela não conseguiu espaço, ela não foi respeitada em outros lugares, né? E aí eu acho que sim. talvez a minha fala ela precise ser corrigida, porque na verdade não é a pessoa que tem que conseguir isso. Isso é um direito que o Estado brasileiro precisa garantir a todas as pessoas. Então, independentemente da sua sexualidade, do seu gênero, de sua cor, né? Independentemente de quem você é, você tem o direito a ter oportunidades, né? Eu acho que isso é muito importante pensar sobre isso. Que, tipo, Sim. não as pessoas precisam de oportunidades. E elas vão Precisam de fazer o possível oportunidades. para sobreviver nas condições que elas têm. Sim. E aí a gente chega, a gente já comentou sobre isso, né, de uma personagem ali, que ela vai na faculdade, né? Só que aí tem uma coisa que chama a atenção, que ela fala da mãe, Sim. né? Ela vai para a faculdade, que daí ela fala, eu coloquei um casaquinho só para não me, né, não me mostrar muito, fiquei com vergonha. Daí eu subi, primeiro dia de aula, e falei quem eu era. E ali eu tive a oportunidade, né, de ser quem eu sou. E na casa dela, quando ela foi colocando, né, no documentário, que a mãe falou, me tentaram levar para a igreja. É como se É, fosse algo assim, olha, você vai nesse espaço, você vai se transformar, né? é, E aí a única condição né, que a mãe colocou, falou, né, no final ela aceita, né? Eu aceito o meu filho, mas eu continuo chamando ele, né, pelo nome de nascimento, no registro de nascimento, e a única condição que eu dou é que não traga homem aqui. Aí eu parei e pensei, será que realmente há um respeito com o filho, né? Será que realmente aceitou a condição é. da escolha do filho, né? Eu não sei se eu poderia usar a palavra escolha, né? Mas é Eu a acho que condição do filho. eu acho que a questão do armário, né? Que quem ainda está no armário, quem ainda não se identificou, que não tem que se identificar, né? Na verdade, você pode ir experimentando e descobrindo as coisas, você não precisa partir de um pressuposto determinado. Mas eu acho que tem uma ilusão, pelo menos eu tinha essa ilusão, que quando eu assumisse ou quando eu me identificasse gay, que eu ia conseguir superar todos os preconceitos e eu ia viver ou ter uma vida menos perpassada ou menos atravessada pelo preconceito, né? E aí eu acho que o que muda, na verdade, quando você se identifica, é que você tem mais condições de responder e de enfrentar a violência, né? Mesmo que seja uma violência simbólica. E aí, no caso Sim, você continua convivendo com pessoas que são preconceituosas, e às vezes essas pessoas são pessoas que fazem parte do seu ciclo de afetos, de pessoas importantes para você. Às vezes é a sua mãe, às vezes é a sua irmã, às vezes é um amigo de infância. Então, essas pessoas, elas desempenham papéis extremamente violentos, ou podem desempenhar papéis extremamente violentos na vida de um LGBTQI+, né? Quando elas agem como a mãe de Rafaela, que tipo, Rafael, eu aceito quem meu filho, quem ela é, mas eu não chamo ela pelo nome dela, eu chamo pelo pelo nome. nome que eu quero
eu me recuso a entender que ela tem o direito de constituir relações, que ela tem o direito de viver a vida do jeito que ela quer, mas como é que eu digo que eu aceito? Eu não aceito, na verdade, Não né? aceita. Não É, aceita. Ela continua sendo extremamente violenta com uma filha e até aquela conversa que as duas têm, para mim é violenta. Assim, foi muito forte para mim quando eu vi o filme a primeira vez, ter escutado aquela interação entre mãe e filha, né? Que eu acho que o pai de Amanda, ele fornece o exemplo contrário e mostra que existem caminhos alternativos, que as pessoas não precisam ser violentas, né? Elas podem sim, simplesmente entender que as pessoas existem do jeito que elas são. Às vezes elas são diferentes do que eu espero, mas elas existem, né? Elas estão no mundo e elas têm que ser respeitadas. E eu acho que o pai de Amanda, ele é maravilhoso ver aquele filme. Eu acho que maravilhoso. também por isso, porque ele é tão potente, assim, desconstrói tantos preconceitos, né? E mostra que em espaços onde a gente acha que não tem, não vai encontrar. O Nordeste, ele, né, sofre muito com esses preconceitos, como se a gente fosse sempre atrasado e de repente a gente está fornecendo um exemplo de tratamento, de humanização das pessoas, sabe? De uma relação de pai e filha que, assim, extrapola todas essas coisas que a gente questiona, todos esses preconceitos, simplesmente pelo fato de que ele entendeu que o filho dele era maior do que os próprios preconceitos, né? Sim, eu também achei o máximo, né, esse episódio, né? Essa, acho que foi a última parte que ele dá uma aula, né, É, do que é ser no mundo, né? exato. Então, é isso, né? Eu acho que não tem... E é muito simples, ele fala de uma forma, assim, bem simples, né? Que não tem que seguir certos paradigmas, a norma, né? A norma que a sociedade impõe para tudo, não somente para nesse ser no mundo, né? É. E E eu, aí, sim, pode concluir. não, só completando, assim, eu acho que ele é fundamental para que a Amanda se coloque no mundo também de uma forma um pouco menos problemática do que Monique, né? No sentido de que eu acho que a Amanda ela vai enfrentar preconceitos também, violências também, mas são menos físicas, né? Não vão ser a violência que Monique, por exemplo, vai ter que enfrentar. E eu acho que o pai de Amanda ele é fundamental nesse processo porque ele cria ou tipo dá possibilidades de que ela estabiliza um pouco a vida dela para que ela possa estudar, para que ela possa se sentir segura e buscar se construir enquanto sujeito a partir de outros lugares também, e não somente a Sim, partir desse lugar onde as pessoas LGBTQI+, sempre foram colocadas. Né? Porque eu acho sim, que um dos problemas da prostituição é porque ele é um lugar que sempre foi reservado para pessoas LGBTQI+, né? E eu acho que a gente pode ir além desses espaços, a gente pode ocupar outras posições, a gente pode ter outras atividades e a gente, sim. né? Mas a gente precisa ter a oportunidade de novo. Tem que ter oportunidade. É, E aí, falando sobre essa oportunidade, né, você falou do governo, concordo plenamente com você, né? Eu acho que nesses 2 anos a gente teve um retrocesso muito grande para as coisas que a gente já estava conquistando, né? Não tinha as que conquistamos e a que estávamos conquistando, né? A gente voltou lá para 64. É, e aí, pensando um pouco mais, né, sobre a família, porque a instância, né, uma das instituições, um poder ideológico muito forte, ela pode ser culpada, né? Vou colocar esse termo, mas é culpada por a opção da prostituição. As opções que são criadas ali, elas é culpa da família, a gente pode dizer? eu O acho que caminho ela que essa pessoa vai seguir é culpa da família? Além do Estado, claro, mas pensando só na instituição familiar, nesse caso.
Não, eu acho que não é culpa só da família. Eu acho que a família ela participa disso, o Estado participa disso, né? A comunidade como um todo participa disso. É um conjunto de fatores, é um conjunto ou um conjunto de pessoas que vão negando os direitos do outro, Sim. né? E reduzindo as possibilidades. Então, eu acho que quando a pessoa vai para a prostituição somente porque ela é empurrada, quando não é alguém que talvez em algum momento queira se prostituir, né? Mas quando a pessoa é empurrada, eu acho que ela é empurrada pela sociedade como um todo. Uhum. Ela vai ser empurrada pela escola, que não aceita quem ela é. Ela vai ser empurrada pela igreja, se a família pertence a uma igreja, né? Ou tem uma religião. Sim, Ela vai ser sim. empurrada pela família, pelos amigos, pelos empregadores. Eu acho que nunca dá para você responsabilizar uma parte só. Eu acho que a coisa é muito mais complexa, né? É a falta de um amparo social como um todo. Sim. É a E a falta de um... família, ela ajuda, E por a exemplo, família, ela ela ajuda. pode ajudar, por exemplo, você receber vários nãos, né? E aí você ter a acolhida da família, Sim, né? sim. Ou você Como pode ter o ao contrário, né? O sim de algumas instâncias e o não da e o família. não da Então, sua família. Exatamente. é Tipo, o eu não da acho que o família. não da família e o não das pessoas que fazem parte da sua rede de afeto, ele é muito presente na vida da, das populações, né, das pessoas LGBTQI+. Ele, Sim, principalmente as pessoas que você conheceu na infância, ou se você não viveu o armário, depois que você sai do armário, você meio que se desconecta um pouco das pessoas, porque aquelas pessoas talvez elas representassem para você um grande não, né? E aí você chega uma hora que você acaba sim, abrindo mão, se afastando, sim, buscando um lugar onde você seja um pouco mais respeitado, onde as pessoas lidem com a sua diferença a partir de posições diferentes, assim, sem serem tão violentas, né? sim. Bom, o Jean Willis também participou, né? Eu achei bem fantástica a participação dele, que ele vai dizer, né, que quando ele era adolescente, tinha um irmão, o irmão poderia levar a namorada em casa e ele não poderia levar, né? Então já começou ali esses processos, né? Ele vai utilizar a palavra, né? A comunidade LGBTQI+, ela é uma comunidade invertida, que ao tempo todo está lutando por essa repressão social, né? E o silenciamento. Então, quando ele não pode levar o namorado para casa, mas o irmão pode levar a namorada para casa, está silenciando a identidade dele. É, E aí com ele vai dizer, certeza. não é a mesma coisa, eu não posso me considerar o mesmo filho, né? Porque Por- o que foi me mostrado, o que foi conduzido para mim foi diferente. Por que, que ele pode, por que, que eu não posso? Então, esse silenciamento acaba, né, sendo também familiar, além das outras instâncias da sociedade. eu acho que a família ela tem um papel assim muito importante nesse processo todo e eu acho que via de regra a família é a primeira experiência violenta das pessoas LGBTQI+, né? São geralmente espaços onde você, desde muito cedo, se confronta com a não aceitação, com o desrespeito, com o preconceito, com experiências violentas, né? Inclusive de negação de sua existência, porque se eu nego o Sim, desejo do outro, o que ele sente, o que ele tem vontade de fazer, na verdade eu estou negando o outro, né? Então, sim, na tentativa, e aí eu acho que isso é um discurso muito recorrente, na tentativa de ensinar ao meu filho a se comportar de determinada forma, eu, na verdade, eu estou num processo de colonização extremamente violento que desrespeita, aniquila a vontade, que mata o desejo, que impossibilita que aquela pessoa é, se sinta feliz com a própria existência. Né? E eu acho que a sim. família ela faz muito isso, infelizmente. Eu acho que isso é uma marca ainda para a É, maioria das sim. pessoas LGBTQI+.
E aí o Jean vai falar uma coisa que eu super concordo, sabe? Ele, né, dá o depoimento, fala, a primeira vez que eu fui em uma boate gay, eu falei, o paraíso existe, que daí é o lugar que eu posso ser mesmo, né? E aí eu lembro do filme, que quando as duas personagens vão para a montanha, estão libertas das amarras e tal. E aí eu falo um pouco mais, né? Eu vim do sul, né, do Paraná, e eu fui umas 3 ou 4 vezes numa boate gay, né? Eu sou heterossexual, mas eu fui na boate gay. E adoro a boate gay, né? Porque ninguém te olha diferente se você tá com a roupa X, a roupa Y, sabe? E aí era bem engraçado porque tinha a boate, né? A New York, o nome. Agora acho que é outro nome. E aí tinha uma outra do lado, né? Que era mais sertanejo e tal. E aí eu detestava. Aí né, o meu marido falou assim: ah, vamos nessa daqui, né? E ele topou ir na boa. E quando a gente vai para Maringá e quando estávamos lá, ele sempre ia comigo. Aí eu falei, não gosto dela, não, porque só na fila da entrada você já via ali a separação, sabe? O olhar diferente. Então, o espaço, né, me parece que o espaço ali, né, dessa boate, como o Williams falou, é o espaço, né, que o paraíso existe porque as pessoas não estão preocupadas no que você está vestindo, no que você está falando. Você é uma pessoa e acabou. Eu acho É, que a sociedade ela tinha que ser toda assim, para a gente acabar com qualquer tipo de norma, né, daquilo que você deve ser. Você é o que você é, você tem que ser o que você quiser ser, né? Esse que é o meu discurso. E aí, a hora que ele falou isso, eu lembrei na hora. Eu falei, nossa, é isso que eu sentia quando eu ia para a boate, né? então, Totalmente diferente daquilo que né, desses olhares, dessas coisas estranhas aí. eu acho que é um espaço bem mais livre, assim. Eu também, quando eu fui as primeiras vezes, eu também adorei, assim. E de fato tem essa sensação de liberdade maior. Eu Sim, acho, principalmente porque para quem é gay, você não tem que lidar mais com a preocupação, né, que faz parte ali enquanto você está no armário, se você vai poder beijar alguém, se você pode paquerar. sim, Então, você se sim. sente livre. E eu acho que as primeiras vezes que você vai, de fato, a sensação é essa. Estou no lugar. Cheguei no paraíso. A boate gay, Chegou, né? Cheguei no chegou no paraíso. paraíso. Mas eu Que é o que a acho. gente busca o tempo todo, né? Eu acho que a gente busca essa condição do mundo, né? Eu sempre falo isso no projeto, né? Detesto qualquer tipo de preconceito, seja a raça, a cor, né? A opção. Eu acho que a gente tem que olhar o ser humano e acabou. E aí, Mas quando eu me eu. deparo com situações que eu vejo que há preconceito, os alunos do projeto sabem como eu sou. Eu já fico muito irritada e já quero me manifestar ali. Eu só queria completar, Beatriz, que Sim. eu acho que depois que você vai algumas vezes, você começa a perceber e a ver também que a Sim. comunidade gay ou na boate gay também tem muita reprodução de preconceito. Né? Então, Uhum. tem muito preconceito, por exemplo, contra transexuais, contra travestis. Tem muito preconceito também para o gay que não é o gay padrão, né? Então, Isso. eu acho talvez como efeito do preconceito que a gente enfrenta, algumas pessoas reproduzem esse preconceito também, e eu acho que ele marca também as relações entre pessoas que são LGBTQI. Então, você tem relações também muito violentas, muito Dentro. fisicamente às vezes e às vezes simbolicamente também. Eu acho que o caso de Martinha, para quem viu o filme, né, é um exemplo muito bom disso, que a forma como ela é aceita dentro da comunidade é violenta. Né? Ela é jogada no Sim. esgoto, no valão. Ela é batizada dessa forma. E eu acho que isso é só um exemplo, né? Que dentro da comunidade gay você vai ter uma série Sempre vai encontrar. É, de a gente vai encontrar ainda, preconceitos. né? Exatamente. Assim, E contra assim, até pessoas que a se própria encontram. pessoa, né? Tem uma personagem, deixa eu ver se eu consigo ver o nome aqui, eu não anotei. Mas ele fala assim que a família vivia, né, nesse espaço mais de tráfico de drogas.
E aí ele, que é o dançarino, né? Depois ele vai para a arte, ele fala que a arte libertou ele. Que ele não poderia ter os trejeitos, né? Aqueles sim, estereótipos que a gente, o pessoal diz, né? Tem uns discursos aí, né? Ele fala, eu deveria ser machão, ainda que né? Por eu ser gay, eu ainda deveria ter o estereótipo de machão, de porque eu machão. estava lidando ali com o pessoal do tráfico, então eu não poderia, ele utilizou até isso. E aí, no próprio depoimento dele, ele vai dizer, eu não gosto quando tem esses trejeitos, eu já sou mais comportado, né? Ele vai dando esses depoimentos. Então, quer dizer, até a própria pessoa também tem preconceitos, Eu acho que né? a Precisa do vítima, padrão ainda, né? as vítimas do preconceito, e aí eu pensando agora, a vítima do processo de colonização, talvez seja ou de marginalização, né? Ela acaba incorporando alguns valores que negam a sua própria existência e reproduzindo isso, às vezes inclusive como uma forma de se colocar como melhor do que o outro. Então, de repente, se dentro da comunidade gay eu sou o machão, ou eu sou o ativo, ou eu sou o gostosão, vou me colocar como numa categoria superior. Então, dentro da comunidade gay, você vai encontrar também a reprodução desse tipo de preconceito, né? É Exato. muito E, frequente, na verdade, muito frequente. e tem Desculpa, eu tive também um uma. Não tem problema. pequeno problema técnico, bati aqui no fone. Não tem problema. Tem um outro depoimento também, que é do jogador de futebol, né? E aí ele vai dizer, mas o gay, né? As pessoas vão pensar, não poderia ser jogador de futebol. Então já olha só como que é violento, né? Eu não posso ser quem Exatamente. eu quero ser, eu tenho que ser colocado na caixinha, porque eu sou gay, eu tenho que ser, ter uma X profissão do que a outra, não posso ser jogador de futebol. E aí ele vai dizer, mas eu provei, e aí ele fala que bateu, deu uma surra em uma pessoa, e aí ele vai dizendo, né, que por ser, mesmo sendo, aí você, né, como analista do discurso, a gente vai vendo que a própria pessoa ela vai reproduzir, né, o Ela vai preconceito, né? reproduzindo. Mesmo eu sendo gay, eu tenho condições de, né? E é esse Exatamente. Eu mesmo, né, que posso ser como jogador de futebol, eu posso fazer tal coisa. Quando, na verdade, tipo, uma pessoa heterossexual, né? Ela não vai passar por uhum, esse tipo de necessidade. Ela não vai precisar se justificar ou sim, explicar por que ela escolheu determinadas é, coisas. Ela é, simplesmente faz. Então, isso também é um efeito, digamos assim, do enfrentamento do preconceito. O caso de Guinha, que é o jogador de futebol, eu acho também emblemático por outra coisa também. A forma como ele responde à homofobia, né? Que algumas daquelas pessoas narram histórias muito violentas, assim, de confronto direto sim, com a sim, violência. E sim, aí, nesses contextos, a violência ela aparece como resposta, né? Então ele sofreu homofobia de alguém e aí a forma que ele encontrou para reparar aquilo foi sendo violento e batendo no violento, cara, né? Então ele reproduz também violência, né? E aí eu acho que nesse caso específico, o problema mais sério, ou tipo a falta maior é do Estado que não fornece ao indivíduo formas ou caminhos de defesa, sim, né? Então, tipo, eu tenho que resolver, eu tenho que me virar aqui nesse contexto, eu tenho que encontrar uma forma de continuar vivo e, se for necessário bater em alguém, eu vou bater, né? Porque o Estado simplesmente não está naquele lugar, não há proteção, não sim, há amparo, né? sim. Não tem a quem procurar. Bom, e aí, né, quase finalizando a nossa discussão, já são 8h49, como passa rápido, né, Passou gente? muito rápido, eu estou impressionado. No final, a caixa de Pandora, né, você tem ali a Pandora que ela vai embora, e aí ela vai dizer, eu levei a Pandora embora. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a saída da Pandora. Eu acho que a ida da Pandora, assim, eu acho que é o próprio processo de
confronto com as regras que a sociedade vai impondo, né? Com as determinações da sociedade e as escolhas que o indivíduo vai fazendo. E aí eu acho que, de repente, Pandora, eu não consigo lembrar o outro nome que ela usou Sim, eu também agora, não. Eu lembro mas da Pandora, Pandora. ela em algum momento, ela decide que não quer mais, né? Não quer mais que Pandora, não quer mais realizar Pandora, não quer mais performar Pandora. E eu acho que essa possibilidade de escolher, eu acho que ela é extremamente importante também, né? Tipo, a identidade ela é fluida e ela Uhum, está sim, sujeita a mudanças, né? Pandora, por ter dado vida a Pandora durante tanto tempo, sim, não significa que ela tem que fazer isso até o sim. resto dos dias dela, né? Ela pode escolher outros caminhos e tomar outras decisões, seguir outras trajetórias. Outras Eu acho possibilidades, outras né? possibilidades. Ela tem que encontrar outras possibilidades de existir, né? E eu Sim, acho que isso é melhor do que estar aprisionado. aprisionado a alguma Aprisionado a um coisa, né? estereótipo fixo, determinado, único, né? Porque eu acho que ele é muito limitante para o indivíduo. Então, esse processo de mudança, de tomar novo rumo, ele é fundamental que as pessoas tenham, É, né? é, isso Possam mesmo. pensar sobre como querem existir e viver e decidir sobre o que é melhor, né? Ótimo. Bom, gente, gostaria, né, de agradecer a participação de todos vocês. Eu vi que vocês comentaram bastante, mas não dá para falar aqui por conta do tempo. E se eu for mexer aqui, eu tenho medo de desconectar tudo. Mas teve um aqui que eu consegui anotar rapidinho, que vai falar do filme Feios, Sujos e Malvados, um filme italiano. Fiquei curiosa para assistir. Não sei se está disponível no YouTube, não sei se, Thiago, você conhece. Mas eu Não, não vou conheço. procurar saber. Mas o nome me parece que é Eu vou anotar padrão de aqui para ver também. sociedade, né? Feios, sujos e malvados, né? Agradecer a participação, então, do pessoal, né? O Rafael de Maringá, que falou que quando eu for para Maringá ele vai querer ir comigo. Vamos sim, vamos sim. Vou falar com o Renan aqui. O Veras, né, por ter feito a ponte mais uma vez, acho que ele não tinha entrado quando eu falei, a dele vai ser a última, né? Na próxima a gente tem com o Fernando e a próxima com o Veras, tá? Participação do pessoal do projeto, alguns aqui que eu não conheço, né? E o Tiago, mais uma vez, por ter topado, né? Essa discussão, topado entrar aí a onda do cineatro, que são fazer essas lives que eu acho que são riquíssimas, tanto por conta do conhecimento, né, todo mundo está conhecendo novos filmes, inclusive eu, então tem muitos filmes que passaram por aqui que eu não conhecia, que aí com certeza serve de bagagem, e também de conhecer professores maravilhosos, né, como o Tiago. Ah, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu também comecei a ver as lives do projeto. E, assim, eu acho que tem sido uma oportunidade muito boa de conversar, dialogar um pouquinho sobre essas questões que eu acho que marcam tanto a nossa existência, mas que a gente ainda tem pouca possibilidade de falar, né? E agradecer a Vera Nildo também. Eu vi alguns alunos participando. Muito obrigado a todos vocês. E eu queria só encerrar com uma coisa que eu não disse antes, mas eu acho que Sim, apesar de toda a luta do movimento LGBTQI, de todas as dificuldades, todos os conflitos, a população LGBTQI é uma população que dança, que faz festa, que brilha, que vive feliz e que, tipo, apesar das dificuldades, assim, faz o carnaval, sabe? Faz a vida funcionar. E eu acho que só isso é tão grande, é tanta coisa, né, que a gente consegue, é tão potente existir de uma forma alegre que eu acho que é fundamental o respeito e que as pessoas consigam sair das suas cabeças preconceituosas e expandir um pouquinho mais o olhar, né, para respeitar a humanidade do outro. com certeza, é isso mesmo. Né? Menos show preconceito, Show né? Chega preconceito. de preconceito. Então tá, gente, essa live vai estar disponível no YouTube, né? Se você quiser assistir novamente, ou quiser repassar, então é só assistir no nosso canal, da Cineatro.
ou cinema e teatro, não lembro, mas depois eu posso postar no próprio Instagram o link certinho, aí vocês podem ver, tá bom? Então, uma boa noite para vocês, mais uma vez, obrigado pela presença, e a gente tem a próxima live com o professor Fernando, tá bom? Beijo grande para vocês, beijão. Boa noite, então, pessoal. Boa noite, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.